Isus e Maria. Sejam louvados Jesus e Maria. Evo sve što kažem od sada pa nadalje, Então, tudo aquilo que eu direi a partir de agora, que seja para a glória de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo, predajem se Duhu a glória da Virgem Maria. Então, eu me abandono ao Espírito Santo para que me possa guiar e colocar na minha mente aquilo que é importante que eu vos diga agora. Guiai-me, o Espírito Santo. Zovem se Josip Milković, imam 30 Eu godina, me chamo Josip Miliković, eu tenho 30 anos. sam Hrvatske vojske, 100% mirnodopski vojni invalid. Eu faço parte do exército croato. Eu estudei engenharia civil A šta je e agora eu estudei 5 anos de psicologia. E a coisa mais difícil de todas u potpunom mraku, ne vidim razliku dana i noći. é que eu sou completamente cego. Eu não vejo a diferença entre a noite e o dia. Slušnih aparata, nemam lijevu nogu, E eu posso escutar somente com os aparelhos auditivos. A minha perna esquerda foi amputada, mas Deus me deu a força, o Espírito Santo para guiar-me. Deus me deu a graça de estar aqui convosco e com vocês compartilhar esse testemunho. ispričat ću par rečenica o svom životu prije same nezgode. E em algumas poucas palavras, eu vou vos contar a minha vida antes do acidente. Quando eu era jovem, eu tinha 14 anos, eu saí de casa. Eu fui morar em Split e ali eu terminei a escola, eu era um bom estudante. Mene je pratila želja da se šta prije osamostalim, da E eu tinha o desejo de ser independente para facilitar a vida para os meus pais, porque eu era o filho maior. E depois de mim, tinha meu irmão e minhas irmãs que precisavam ir à escola. Então, depois da escola superior, eu fui estudar engenharia civil. programa kadet, civilno vojno školovanje, da se šta prije osamostalim, želio sam postati časnik, želio sam da mogu Então, para ajudar, para nisso eu entrei no exército da Croácia, porque o meu pai e minha mãe fossem orgulhosos de mim, para que fossem mais independentes. Então, nós começamos a construir a nossa casa, nós não tínhamos uma situação financeira boa. Tudo corria muito bem. u amaterskoj ligi. Eu segui os meus sonhos de jogador, eu jogava bola e eu gostava muito de praticar esporte. Momak od 22 godine planira Eu tinha todos os sonhos que os jovens têm. Eu tinha 22 anos, eu queria comprar o meu primeiro carro, talvez me casar e assim tantas outras coisas. toga 27. travnja 2016. godine Naquele dia, 27 de abril de 2016, a ja ću a minha vida ela foi obstaculada. Então, agora eu quero vos explicar como eu compreendi isso. u neposrednoj blizini aktiviralo Aconteceu um acidente perto de mim. neposredno u rukama u ćućećem stavu. Então foram ativados 2 quilos de dinamite. Isto da imate sliku i uvid da se Então as feridas eram muito difíceis, muito graves. tračnica ili čelično uže, a ovdje je 5 puta veća količina na samo 50 cm od moga lica u mojim rukama ispred mojih nogu. E era muito perto, Tu je bila prva bolja era akcija kad 5 centímetros do meu rosto, das minhas mãos e dos meus pés. Então ali foi a primeira ação de Deus, que quando se ativou esse explosivo, que eu não morri, porque
parecia que aquele não era a minha hora e Deus ainda não me tinha chamado a ele. E muitíssimas coisas passaram na minha cabeça. Esse é o fim ou não? Nisam pozdravio majku. E a coisa mais difícil era de poder ir embora sem poder me despedir dos meus pais. Isso foi difícil para mim. Mas em um momento caiu sobre mim uma paz muito grande. Eu sabia que ela não seria o fim. Então não tinha chegado a minha hora. E até hoje eu me pergunto, como eu responder, como pensar que Deus permitiu que um jovem que vivia e fazia tudo aquilo que deveria, que era um bom estudante, e agora em um segundo, que tudo isso desapareça. Quando eu digo isso, Svi vrlo dobro poznajemo, koji je također a única coisa que vem na minha cabeça Gospodinom, koliko mu je vjeran, koliko mu je é a história de um sacerdote que era muito fiel a Deus e gostaria de servi-lo, mas no fim ele perdeu tudo. E assim também para mim, naquele momento, tudo se perdeu em um segundo. Então eu atribuí tudo isso ao maligno. Não, os explosivos, as pessoas não inventaram para poder plantar flores, mas é uma arma para destruir, štete ljudima i tu je u duhovnom svijetu sigurno zlo. para destruir as pessoas. E isso, no mundo espiritual, é o maligno. É o maligno que esperava Na mene, da sam se našao u tom trenutku tu. e para mim, que eu era um oficial do exército, eu me encontrava ali. Gdje si bio, zar si zaspao taj čas? E como explicar isso? Kad ćeš govoriti gdje je bio Bog, kad sam ga E pitao, como explicar isso? Como dizer que onde era Deus naquele momento? E eu me respondo, onde Ele estava naquele momento? Na minha mente vieram muitos outros momentos de muitas outras situações, quando eu dormia no carro centimetara od neozlijeđen. Bog mi je zazivao pamet. e quando eu caía de lugares altos. Então Deus me protegia e todo esse tempo Ele estava comigo. E eu não era consciente disso. E ali também, naquela situação, Deus estava comigo. Osjećaj čudan. E me veio na minha cabeça, naquele dia, uma situação difícil. Otiđi u sanitet. Então me veio como uma intuição, porque aquele dia eu sentia dizer, não vai aquele dia nessa exercitação. Então na minha mente, Izmotavate, nisam bio takav tip da ne odradim posao, premda je posao a strah. minha mente queria sair das situações difíceis e evitar de ir trabalhar. Mesmo que isso se tratava de trabalhar com os explosivos. Misao proskruji. Misao Aquele dia, quando eu me preparei aquela exercitação, izazvana misao koja mi je bila u pameti. veio na minha cabeça, mas o que acontecerá se eu Boži čuvar ili ne não puder fazer aquilo que eu preciso? puta koji je preda mnom. Ali ni to nisam čuo. Ni to nisam čuo. Mas eu não queria escutar esses pensamentos. Sam ušao Então, u teatar. Prije nego što sam počeo rukovati sa eu fui naquela exercitação com os soldados e antes de entrar naquele lugar e trabalhar com os explosivos, eu sentia como se alguém tivesse pego a minha alma e me dizia, não, vai ali, vai a medir a pressão, fala que você não se sente bem. da sam ostao ipak sjedeći, da nije moje ime Mas, por fim, eu entrei naquele ônibus eksplozivnim sredstvima. e eu escutava que o meu nome foi chamado para trabalhar com aqueles explosivos. Era o último dia de exercitação e o maligno se é infiltrado naquele dia. Então se ativou esse explosivo diante de mim. Bio je to strašan prizor. E ali Deus me salvou. Doslovno
Era uma visão muito difícil, eu não quero nem mesmo descrevê-la. na moć eksploziva koja je to sila koja je prostrujila kroz vas, doslovno izbila duh. I krenulo je spašavanje života. Então, esse poder que passou, como se tivesse saído toda a força de mim. Eu tinha medo de dormir. Eu falava, se eu dormir, eu não vou conseguir mais acordar. E eu não queria ir embora sem despedir dos meus pais. Me levaram no hospital. Antes de chegar no hospital, eu fiquei em coma. A minha mãe, os meus pais, os meus amigos, todos ficaram sabendo daquilo que tinha acontecido. E eu, enquanto eu estava jogando essa partida da vida, se eu permaneceria sobre a terra ou se eu fosse junto de Deus. Minha mãe e o meu pai, enquanto eu estava no hospital, eles vieram ali e pensavam que não me encontrariam mais vivo. E ao invés, a vida continuou, o coração continuou a bater. E depois eles me levaram para um outro hospital. Então eu cheguei nesse outro hospital e a situação era algo de terrível. Se alguém me visse naquele momento, eu penso que ninguém, além de Deus, teria acreditado que seria possível sobreviver. Ou seja, qual seria a possibilidade de que aquele explosivo se ativasse? 1 em 1 milhão, assim também era a minha possibilidade de sobreviver. Eu gostaria também de dizer, quando eu falei com aquele médico e com os técnicos que aquele dia eram ali, naquela exercitação, eu sabia que aquele dia em serviço tinha que ter uma médica, uma enfermeira, e para ele seria a primeira vez na vida. Mas Deus mesmo pensou e me mandou o médico, a enfermeira que me prestaram os primeiros socorros, que eram mais experientes do que elas. E isso também é uma parte da ação de Deus. E também quando eu fiquei sabendo que eles não teriam agulhas para poder, numa situação traumática, quando a pessoa perde muito sangue, para poder fazer uma transfusão de sangue aquele dia, pouco antes tinham chegado essas agulhas. Então vocês veem que ali também Deus pensou em tudo, pensou bem, e pensou logo em tudo. Então, mesmo se alguém me pergunta, eu não sabia de tudo isso quando eu estava em coma. O coma, para mim, foi uma experiência difícil. Era para mim uma grande provação, onde eu me senti desligado de todas as outras pessoas e eu não sentia nem mesmo a presença de Deus. Sentia somente de seres estranhos que tentam de me fazer mal. Eu não queria sair daquele espaço, daquele tipo um limbo. É como se fosse uma coisa confundida com os sonhos das estradas, e nessa estrada se abriam buracos no meio da terra e eu caía, minha mãe me tirava fora e me levava até a luz. Então eu fazia esses sonhos e cada sonho era uma história. Eu me lembro somente de sonhar. Então eu me parei em algum lugar e a minha mãe rezava o Pai Nosso e eu sentia o barulho dos aparelhos e não tinha nenhum órgão no seu lugar certo e nenhum órgão fazia a sua função. Somente o coração funcionava e a minha vida era por um fio. E quando perguntaram à minha madre, ela falava, rezem, rezem, somente rezem. Quando perguntavam à minha mãe se podiam fazer algo por mim. Então me ofereceram ao Senhor, a Nossa Senhora, e pediram misericórdia, enquanto eu lutava pela vida. Era muito difícil. Era difícil compreender tudo isso. Onde eu parei, onde eu estou nesse momento. Então, um pouco antes que eu me acordasse,
na minha mente veio tudo aquilo que eu não sabia nem mesmo onde eu estava, quem eu fosse, onde eu me encontrava. Enquanto as pessoas rezavam por mim, eu, por 52 dias, eu fiquei isolado de qualquer contato. Quando eu acordei, disseram à minha mãe que eu nunca voltarei mais ao normal por causa de todas as anestesias que tinham me feito, de toda a sedação, e que também a minha cabeça teria sofrido traumas. Mas nos abandonamos completamente a Deus Pai. E quando eu já não aguentava mais, então eu me entreguei ao Senhor e disse: Senhor, meu Pai, nas vossas mãos eu entrego o meu espírito, mas não me deixe mais aqui. Leva-me num lugar melhor, ou então leva-me de volta aos meus pais. E um pouco depois eu me acordei do coma. E deste modo, ao redor de mim tinha as trevas, a escuridão. Eu não escutava nada. 2 barulhos muito fortes nos meus ouvidos. Então me escreviam, porque aquele também era um momento difícil, porque eles me escreviam sobre um quadro. Então assim eu compreendia de onde eu estava. E até que Deus me permitiu de novamente poder escutar as vozes. Então eu escutei o meu pai, que me perguntou se eu escutava. Então naquele momento, como se alguém tivesse, como numa tomada, acendido aquela voz. Então em um momento eu escutava. Tudo isso foi terrível, queridos amigos, e somente agora eu penso quantas coisas. Eu era amarrado, as minhas mãos, os meus pés. Eu não conseguia mexê-los. E tudo isso eu estava como acorrentado, fechado. E assim eu cumpria pequeníssimos passos. E qualquer pessoa, naquele momento, se tivessem visto, me teria dito: Senhor, leva-me ao céu, eu não quero estar aqui. Mas era difícil de ver, não era fácil de compreender, vendo a situação na qual eu me encontrava. Se eu visse nessa situação, seguramente a pessoa não pensa que seja a mesma pessoa. Talvez pedissem à minha mãe, precisamos de uma foto para poder reconstruir o viso, por quanto fosse forte aquela explosão. E com certeza eu rezava somente Pai Nosso, Ave Maria e Glória. E assim continuava e crescia a preocupação do que seria no dia de amanhã. E então quando você começa a se abandonar a Deus, Deus te desperta um espírito de um guerreiro. E naquelas circunstâncias assim tão difíceis, diante daquelas pessoas, então esse meu espírito jovem, ele não se apagou. Em toda aquela situação eu consegui até mesmo sorrir. E isso é possível somente com a graça de Deus. Então desde ali, desde aquele quarto, se escutava um canto popular e todos cantavam. Um canto como se fosse um canto de guerra croato. Então, cheio de emoção, enquanto de uma parte eu era orgulhoso por tudo aquilo que eu pude fazer, que eu pude despedir os meus pais, eu era disponível até mesmo de morrer naquele momento. E eu escutei que eles diziam à minha mãe que a situação estava complicando. E depois que eu acordei do coma, eu sofri a sepse. Então eu disse a Deus: Deus, se esse é o momento, eu sou disponível até mesmo de andar. E naquele momento eu agradeci a Deus pelos meus pais muito bons, pela minha família. E eu não sabia o que aconteceu naquele momento. Voltou até mesmo a minha avó
E minha avó trouxe uma água benta desde Lourdes. Então, eles me abençoaram com aquela água. E não é que ela colocou pouca água. Eles me molharam todas, jogaram toda a garrafa sobre mim de água de Lourdes. Então, a fé da minha mãe é com a fé da minha avó. E um pouco depois, então, começaram com as várias operações. Eles viram que esse problema da infecção começou eu comecei a comer e o organismo começou a se fortalecer. Então eu percebi que não tinha chegado a minha hora, então tive a possibilidade de lutar. Mas existiam muitas preocupações, muitos problemas, não tinha uma saída. Eu esperava que os olhos da fé se abrissem, que aquela euforia inicial me levou adiante, me levou por um mês, mas esse Espírito de Deus era uma força, um poder que fazia com que eu continuasse a seguir em diante. Mesmo que era uma situação sem saída, eu conseguia ver uma saída. E eu nunca desanimei. Mesmo se o explosivo destruiu e desfez todo o meu corpo, o meu espírito permaneceu intacto. O espírito, a alma do Senhor, era plena da ajuda do Senhor. Então, aos poucos, eu me entregava a Jesus para que Ele me guiasse junto de tudo aquilo que ainda me esperava. Então, depois eu fui levado embora do hospital e as pessoas que eu encontrei ali e que tinham mantido em vida, e eu não sabia nem mesmo onde me levavam. Então, me levaram em um outro lugar, onde eu iniciei uma nova luta. A situação começava a melhorar. E quanto eu me esforçava, e quanto eu usei as minhas forças para melhorar, mas a situação não ia adiante, eu continuava mal. Mas a nível interior eu não estava bem, eu caía na angústia, na depressão. Me parecia uma estrada sem saída. O que fazer? O que é possível fazer nessa situação? E eu disse, Senhor, eu não sei, eu não vejo uma saída daqui, eu não sei o que eu posso fazer. Quanto eu posso fazer? E disse, Jesus, o Senhor sabe, eu me abandono completamente, guiai-me. A minha oração, somente que o Senhor não me deixasse dar sola naquelas trevas, naquela escuridão. E aceito esse vazio, aceito tudo, aceito, Senhor, esse vazio, mas não deixar-me sozinho nessa escuridão. Essa foi a minha oração. Depois a vida continuou, a luta continuou, um passo após o outro. E pela primeira vez que eu usei a prótese e que vimos que foi possível, então Então a cada manhã eu sentia a tentação de não me levantar da cama, que não tinha sentido para lutar, não tinha sentido a vida. E todos esses pensamentos negativos, uma montanha de pensamentos negativos, precisava afastar todos esses pensamentos com a ajuda da fé, com a ajuda de Jesus Cristo. Então depois me veio o pensamento, Jesus, obrigado, porque eu ainda tenho a perna direita. Vamos ver o que é possível fazer com a vossa ajuda. Se eu já vivi tudo isso, se eu sobrevivi, Deus me quer ainda em vida. Então eu pensei, ok, vamos ver o que é possível fazer nessa situação. Como um soldado, eu preciso me adaptar à situação atual na qual eu me encontro. Então, aos pouquinhos, eu também, com as minhas forças, mas sobretudo, mas eu posso dizer, sem a minha força, mas com a ajuda de Deus, eu sempre coloco em evidência tudo aquilo que vocês veem são milagres diante de Deus. Depois de tudo aquilo que eu passei e de tudo aquilo que os médicos, os enfermeiros viram e disseram, para mim é como um milagre, um verdadeiro milagre, porque eu estou aqui sozinho diante de vocês.
Tu je počeo moj duhovni rast u Varaždinskim Toplicama. Então ali começou o meu crescimento espiritual, o abandono todos os dias ao Senhor. Todos os dias eu me entregava ao Senhor e dizia: guiai-me, guiai-me e conduzi-me ao Senhor. Eu não sei o que eu posso fazer, mas o Senhor sabe. E o mal dizia: você não pode fazer nada, fica aí deitado, você não pode fazer nada. Mas a confiança em Deus existe, Deus pode transformar tudo em bem. Kao da mi glas govori, gdje god pogledaš Então um dia eu escutei como uma voz que me dizia, tudo ao seu redor é trevas, tudo é uma escuridão. Seja você mesmo a luz, faça você mesmo feliz. Mesmo que seja difícil, busque de levar a alegria a outra pessoa. Então assim eu comecei a testemunhar Jesus, até mesmo as mesmas pessoas, aos jovens, e dizer: precisa semear a semente da verdade e do bem. E Jesus é aquele que nos pode salvar de todas as angústias, de todas as dificuldades. Como está escrito na Sagrada Escritura, Deus salva o pobre de todas as angústias. Então tinha algo dentro de mim que se despertava. E eu gostaria de levar a esses jovens um sorriso. Eles sofriam de feridas terríveis, esclerose múltipla e tantas outras doenças, e eles estavam todos ali no mesmo lugar. É como se Deus me tivesse mandado ali para dar para eles a esperança, a fé que existe um futuro. E para que eles espiritualmente não desabassem, que eles não fossem enganados pelo maligno, pensando que não tem uma saída. Então eu convidava eles que eles doassem a vida deles ao Senhor. Não era fácil aceitar. E até mesmo eu não aceitei a cruz, essa vida. Isso durou por vários meses. E posso dizer até mesmo por alguns anos, até hoje mesmo essa luta permanece. Mas Deus se apresentou com a sua misericórdia, a sua graça. E o meu crescimento espiritual iniciou. E todas as manhãs, quando eu me sentia triste, deprimido, então quanto mais eu me abandonava a Deus, Deus manda como uma imagem nos meus olhos. No início era como uma pequena pomba que voava em torno de mim e que descia e se pousava numa pedra ao meu lado. E aquilo para mim bastava, porque Deus, naquele modo, me dizia que estava mandando o seu Espírito para que permanecesse comigo. E não somente isso. I ne samo to, nego budim se. E não somente isso, mas eu acordo todos os dias de manhã e tudo aquilo que eu experimento é uma entrega, um total abandono ao Senhor. Porque se eu não vejo uma saída, a saída é o Espírito Santo, é a potência do Espírito Santo que me ajuda a levantar de manhã, de ir fazer os vários tratamentos e também de levar a alegria a alguém, de levar um sorriso a outra pessoa. Isso é uma coisa maravilhosa. E essa é uma imensa potência do Espírito Santo. E quando eu acordo, é como se do meu lado fossem vários altares, e como um mosaico de uma igreja. E essa imagem me seguiu diante dos meus olhos por vários dias, então eu recomeço aquele dia. E Deus se apresenta, se mostra no meio a nós, por meio da Eucaristia, Deus é conosco. Então nós conhecemos a potência, a força, o poder da Eucaristia, de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Quando no nosso coração nasce o desejo de ir à missa, de rezar o terço, então a nossa vida se torna sempre mais completa, sempre mais de um grande abandono. Então, nessa experiência de graça, nessa imagem que nós
vivemos. É claro que vinham muitas tentações. E Deus me dizia que o maligno fosse ali, fosse do meu lado. Então, esse sentimento de angústia, de permanecer deitado, do calor, tudo aquilo que é negativo, toda a depressão. Eu estava a um fio de me abandonar à depressão, ao desespero. É isso que o mal quer de nós. Mas, queridos amigos, quanto nos parece impossível, nos parece difícil naqueles momentos, deem, ofereçam tudo isso ao Senhor, à Virgem Maria, porque grande coisa o Senhor fez por todos os nós, e eu acredito. Nije stalo sve na tome. Bilo je teško. E não acabou tudo assim, porque era difícil, porque nasce o medo. O que será amanhã? Em Croácia não estão os contributos suficientes. Então, a gente não sabe como prosseguir, como continuar o futuro. O barco da minha vida era como em alto mar. Como Jesus com seus discípulos dizia, homens de pouca fé. Então, me perguntava, mas cada situação é uma situação que traz novas dúvidas. E tudo vai muito devagar. Deus precisa da nossa paciência. Então, Deus se mostra de novo por meio dos sonhos e chega com uma mensagem muito clara. Todas essas instituições, todos esses serviços que eu busquei no momento oportuno. É claro que nós queremos tudo imediatamente, mas não é assim tão fácil. E também ali o maligno tentava me convencer que eu era só um número, que eu fosse insignificante. Mas então esse sonho me deu uma mensagem muito forte. Dizia, você quer que o mundo tome conta de você? Como se tivesse dito, você quer que o mundo tome conta de você? Você quer que o mundo cuide de você? Ou você prefere que eu cuide de você, eu, Jesus Cristo? Então eu estava ali deitado no leito, com os olhos vendados. Então, eu não sabia nem mesmo quantas portas estavam do meu lado. E então eu tento sair por essa porta da qual sai Jesus nesse sonho. Então é uma mensagem clara de seguir Jesus. Então eu me decido ainda mais de seguir a Jesus como se fosse o único meio de sair daquela situação. Então eu superei todo aquele tratamento e me perguntei, Senhor, o que eu posso? Eu não posso ficar a minha vida inteira no hospital, eu preciso continuar a ir em diante. Então, no meu coração, nasceu o desejo de ser útil, de ajudar as pessoas. Então, eu também precisava de ajuda espiritual, psicológica, e eu ia aos psicólogos, e era difícil, porque o que eles poderiam dizer a um jovem que sofreu um acidente, que não escuta, que a sua vida parou ali naquele momento. E o psicólogo, essa doutora não sabia que eu todos os dias, todas as noites, das minhas lutas, dos meus problemas, eu oferecia a Deus. E com Ele eu buscava a solução, porque diferentemente eu não conseguiria. Então, quando você não consegue enxergar a luz, porque tudo ao seu redor está desmoronando. Então, naquele momento, somente o abandono, a entrega a Deus, a Jesus Cristo, um abandono total para que Deus nos guie. Então, naquele ajuda, para que possamos testemunhar a todos aqueles que foram atingidos por qualquer doença, por qualquer situação difícil, que somente Jesus pode nos salvar daquele momento. Então, a doutora, naquele momento, ela disse que não podia me dizer nada.
E ela disse, é interessante porque eu preciso estudar um pouco a ciência da alma. Então, eu comecei a estudar psicologia. Então, é um outro milagre, porque eu perdi 30% da minha audição e não consigo entender muitas coisas. Mas o Espírito Santo é o conselheiro. Então, glória a Deus, louvor ao Senhor. Eu estou buscando a minha estrada junto ao Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que seja incompreensível. Mas eu acredito que essa minha cruz é para um bem maior. E eu acredito, eu creio na vida eterna. E que tudo isso verá recompensado, porque o Senhor anunciou. E Ele disse, veja essas graças, eu estou contigo. E o Senhor me fez provar também esse aspecto espiritual, essa depressão, essa potência negativa que não quer que nós sigamos o Senhor e quer nos afastar a todas as custas da verdade, da vida eterna. E eu sinto nessas minhas visões como se o maligno todos os dias quer fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós não possamos ver o verdadeiro caminho. Mas Jesus, Ele realmente fez um milagre na minha vida, não somente uma vez, mas várias vezes. E hoje também me acompanha no meu caminho, na minha estrada, e eu sinto a presença de Deus a cada dia. Sinto a presença dos anjos do Senhor. Quando a minha mãe começou com a oração a São José, a Nossa Senhora, inicialmente não enxergava, mas Deus me deu essa graça de iluminar. Então, realmente, não podia ser outra coisa que os anjos de Deus que estão ali para nos ajudar. Então, sou agradecido porque eles nos ajudam em todas as dificuldades. Deus me anunciou também quando talvez eu rezava por algumas outras pessoas. Eu rezava pelas almas. Então as pessoas vinham me agradecer por aquela oração. E por isso é muito importante rezar, também como por nós vivos que ainda estamos aqui sobre a terra. Então assim também é importante também rezar para todos os nossos defuntos. Então Deus me mostrou esse aspecto espiritual que me foi escondido aos meus olhos físicos, mas agora Ele me deu a graça de testemunhar isso. Muitos rezaram por mim, porque era uma situação que parecia muito sem saída. Então Deus me permitiu de testemunhar que Ele é o Senhor e que Ele sempre está à minha direita para que eu não vacile e me acompanhe até mesmo se eu caio. E muitas vezes, também nesses momentos difíceis, eu percebo que somente Deus me consegue me levantar, Ele me dá a força. Em todas essas trevas, eu estou aqui diante de vocês e Deus não permitiu que a depressão, a tristeza destruísse o meu espírito, mas permitiu que crescesse e continue a crescer. Muito obrigado e glória a Deus. Então eles dizem que eu peguei muito tempo, tomei muito tempo. Eu me abandono ao Senhor e eu sou grata ao Senhor porque me deu todas essas pessoas boas, médicos, terapeutas, todas as pessoas que me ajudaram. É importante que todos nós ajudemos uns aos outros e incentivemos uns aos outros. Quanto é importante um apoio, uma pessoa que nos ajuda. Somos todos uns pelos outros quando nós precisamos. E eu agradeço a todos aqueles que estavam comigo nos momentos difíceis, as pessoas que me ajudam todos os dias. Porque o homem sozinho não consegue, ele não pode estar aqui sobre este mundo.
Nós não podemos sobreviver sozinhos, porque por isso nós precisamos de ajuda, a ajuda que Deus nos manda todos os dias. Eu agradeço a minha mãe e minha família, que me foram de muito ajuda neste caminho. Então agora eu cheguei ao final e quero exprimir a minha oração antes de dar a palavra à minha mãe. Cheio de confiança em Jesus Cristo, cheio de confiança na fé em Deus Pai, na potência do Espírito Santo, rezo por todos vocês que vieram com as vossas orações, com as vossas intenções, que Deus vos encha de graça e misericórdia e possa mostrar o seu amor como Ele mostrou a mim. E a todos vocês que buscam a Deus, eu desejo que Deus possa escutar as vossas orações, as vossas intenções. Deus mostre o seu rosto a cada um deles e seja feita a vossa vontade na minha vida, como o Senhor deseja, não como eu quero. E cheio de confiança em Jesus Cristo, como aquele cego de Jericó, eu te suplico, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. O Senhor, Deus vos abençoe. A sada će nam se ukratko obratiti Josipova majka. Agora, brevemente, nos dirá algo também a mãe de Josip. Vamos ver como ele viveu esses momentos. Talvez eu não possa falar como Josip, mas eu busco de dizer algo como uma mãe. Eu me chamo Ana. E eu devo vos dizer que quando acontecem essas coisas na vida, nós nunca podemos dizer que nós somos prontos para aceitar essas coisas. E nós nunca saberemos o que pode acontecer. Naquele momento, o homem se sente como perdido e reza em vários modos e busca qualquer coisa que possa ajudar naquela situação. E eu vos posso dizer somente naquela experiência, quando Josip sofreu aquele acidente, a primeira coisa que veio na minha mente foi Ave Maria. Então eu rezei a Nossa Senhora que ele permanecesse vivo. E ele naquele momento não sabia o que aconteceria. Eu repetia somente Ave Maria. O quanto foi difícil antes rezar o terço, e mesmo que eu sou uma fiel, uma praticante, e então naquele momento eu rezei todas as Ave Marias que eu nunca tinha rezado em toda a minha vida. Então, como a mãe, eu cheguei até o meu filho e soube a verdade, ou seja, tudo aquilo que tinha acontecido, eu vi a situação. Então eu não acreditava que ele morreria. Em mim nasceu uma força, um poder que somente uma mãe pode ter. Então eu digo, e dizia a Nossa Senhora, não levá-lo, eu preciso dele aqui. E naquele momento eu acreditei que ele estaria aqui conosco e que não aconteceria nada. E hoje eu estou aqui diante de vocês e posso dizer
que não é uma força minha, mas eu recebi essa força de outra parte e que não depende de mim, mas eu sei que nesse momento Nossa Senhora estava comigo e eu pedi a Deus que tivesse piedade de mim. Da mi se smiluje, da to zlo odagna od moje obitelji. Eu pedi que Ele tivesse piedade de mim, que Ele levasse para longe de nós, da minha família, esse mal. Então, na igreja, diante da imagem de Nossa Senhora de Santo Antônio, em Zagabria, e eu pensava nas palavras de Nossa Senhora debaixo da cruz, porque o nosso povo conhece as lágrimas do Senhor, e quando Deus pronuncia aquelas palavras aos pés da cruz, então eu olhava o meu filho e via aquelas feridas, as chagas, eu via aquele corpo desfeito e todas aquelas palavras que se repetiam na oração. Então, todos os domingos eu lia aquele evangelho e conhecia a memória, todas aquelas palavras. Hoje eu posso ouvir dizer que realmente a consolação que pode dar uma mãe, ninguém mais pode dar. Então eu rezava a Deus, e quando eu rezava a Deus, eu dizia: seja feita a vossa vontade. Eu dizia a Ele, porque Ele sabe o que eu quero, mas para que Ele não entendesse mal essa oração. E eu rezava aos santos, mas eu sempre terminava diante de Nossa Senhora, aquela estátua de Nossa Senhora, que é sempre diante dos meus olhos. Eu entrava naquela igreja de Santo Antônio, naquela basílica a Zagabria. Então eu me parava ali diante da cruz e dizia, e como se eu dialogasse com Nossa Senhora. To je bila moja molitva upućena majci. E essa era a minha oração a Nossa Senhora. E hoje eu sei que Nossa Senhora escutou as minhas orações e que realmente Jesus teve piedade de mim e que hoje meu filho é aqui. E hoje essa força que nós temos e esse poder que nós temos, essa potência, Zahvaljujući dragom Bogu, e nós recebemos tudo graças ao bom Deus e graças ao poder da fé que Deus nos deu. Porque nós não éramos muito credentes. Então, não posso dizer que isso é um mérito meu, não posso dizer isso. Deus, na minha estrada, Ele colocou várias pessoas que nos ajudaram, que foram estrelas guia. E Deus, como mãe, me pediu a paciência. Muitas vezes eu não tinha paciência. E eu dizia, mas meu Deus, Ele agora é vivo. E eu rezava, dai a Ele os olhos, as mãos, as pernas e assim por diante. E Iosip dizia, mas para, não continuar assim. Vê que todas as pessoas precisam de algo e você encheu Deus das suas vontades. E eu dizia, e eu agradeço a Deus e a Nossa Senhora por todas as graças que deu a mim, a minha família e ao meu filho Iosipo. Por isso, queridos amigos, tenham paciência, rezem. E essa oração será escutada, talvez não quando nós queremos, mas Deus com certeza escutará. Muito obrigado.